onde nós estamos estudando as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, tá bom? Bem-aventurado, felizes. Dentro do contexto aí do livro, né? Do Dr. Martyn Lloyd-Jones, Estudo do Sermão do Monte. É um baita de um livro. Ele é bem exaustivo, né, nas suas explicações ali. Exaustivo não no sentido que é cansativo, mas ele vai trazer aí esmiuçar os detalhes de tudo ali. Então fica aí a dica, né? Bem legal esse autor. Nós vamos hoje falar sobre, no versículo 5, a mansidão. O caminho da felicidade passa pela mansidão, e na sua Bíblia, talvez aí esteja como está na NVI, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Nas versões mais antigas, tá bom? Estavam bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Tudo bem? Não sei se você tem uma versão mais antiga aí, na revista atualizada, tá? Na revista corrigida, talvez vai aparecer isso. Creio, gosto de pensar que essa aqui, irmãos, é uma bem-aventurança, né? Bem difícil. Tá bom? Nós já falamos sobre os pobres de espírito, nós já falamos bem-aventurados os que choram. E agora o Senhor Jesus vai falar sobre essa característica, essa qualidade, que é uma coisa interessante aqui dentro desse contexto, que quando nós olhamos para a palavra mansidão, podemos apenas pensar, bem-aventurado aquele que evita a briga. Na realidade é bem-aventurado mesmo, né? É feliz aquele que evita a briga. Quanto mais evitar a briga, melhor, tá bom? Você vai ser mais feliz, tá? Mas a coisa que é mais profunda que isso, sem dúvida tem essa ligação, mas isso é muito mais profundo do que a gente imagina, tá bom? Porque, irmãos, os irmãos percebem que dentro do mundo que a gente vive, né, estamos acostumados e nós vamos ser incentivados a sempre lutar pelos nossos direitos com unhas e dentes. Tudo bem? Eu preciso, eu quero aquilo, então eu vou lutar, eu vou usar a minha força, eu tenho que usar as minhas habilidades, às vezes até a agressividade, justamente para alcançar aqui, tá bom? A vitória, o sucesso para algumas coisas, tá bom? Mas aqui, quando nós olhamos para esta situação, o Senhor Jesus aqui parece que, inclusive, coloca em choque, né? Ou traz um grande choque para os judeus, que diante dessa bem-aventurança. Felizes são os mansos, porque os judeus tinha a ideia de um reino de Deus materialista, militar, que se sobreporia sobre qualquer outro reino. Tá bom? Lembrando que o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, vai falar sobre o reino. É como que se fosse assim, se pudéssemos usar uma palavra aí para tentar entender um pouco o capítulo 5 de Mateus, é como que se fosse aí a constituição do reino de Cristo Jesus, de como deveria se portar, tá bom? E ele então está falando sobre isso. Mas os judeus entendiam que o reino de Israel, o reino do Messias, ele vinha como uma figura militar, ele vinha aqui com um triunfo diante das guerras, que conquistaria os seus adversários. Mas aí Jesus vem, feliz, aqueles que são humildes ou mansos. E fala agora que esses mansos, que esses humildes, herdarão a terra, herdarão as bênçãos do Senhor sem precisar pegar em armas ou uma luta militar como eles imaginavam, tá bom? Então, essa é um conceito provavelmente foi bastante difícil aqui para os judeus e para nós hoje também isso é bastante difícil. Mas o que é mansidão? Como nós podemos definir isso? Nós precisamos, tá um pouquinho grande aí, mas o Dr. Martyn Lloyd-Jones, vai tentar definir isso da seguinte forma. Em outras palavras, estou resumindo, tá bom? Porque ele vai dar uma explicação extensa lá no livro. É bem legal, mas ele vai... E eu trouxe aqui algumas partes importantes aqui. Em outras palavras, ser manso significa que o indivíduo se anulou completamente como se não tivesse direitos e nem merecimentos, seja no que for. Tal indivíduo já percebeu que ninguém poderá causar-lhe qualquer dano.
John Bunyan expressou admiravelmente bem a situação quando escreveu: aquele que já está caído não precisa temer a queda. Quando alguém vê verdadeiramente a si mesmo, sabe que ninguém pode dizer algo a seu respeito que seja exageradamente mal. Não precisa preocupar-se com o que os outros homens digam ou façam, porque sabe que merece tudo isso e mais ainda. Vamos tentar aqui entender o que ele está dizendo dentro desse contexto de mansidão. Quando alguém fala alguma coisa de nós, quando alguém tem alguma opinião sobre nós, quando alguém expressa algo sobre a nossa característica, sem dúvida a gente fica com a pulga atrás da orelha, tá bom? Já pensando o que essa pessoa vai falar de mim, o que essa pessoa está pensando de mim, o que essa pessoa quer dizer com isso. E com essa atitude, muitas vezes, a nossa mente e o nosso coração viram um turbilhão. Concordam? E dependendo do que vier, eu entro em guerra. Concordam? E pode ser até verdade. Às vezes a pessoa tem até razão do que ele está dizendo. Não é? Quando o Dr. Martin Lloyd-Jones escreve aqui, ele diz, olha, o manso vai entender que aquilo que está sendo dito sobre essa pessoa, né, aos olhos de Cristo Jesus, os seus erros, e que são verdades, e o manso agora entende que isso é verdade, e que mesmo ele dizendo isso não o afeta. Olha só que impressionante. Porque ele reconhece agora como um pecador, e sabe da sua capacidade de pecar, e sabe que ele é capaz de fazer isso mesmo. Aí alguém pode dizer assim, mas pastor, mas às vezes é injusto. Não é injusto muitas vezes a pessoa vem falar alguma coisa da gente, não é? Pode ser injusto mesmo, tá bom? Não é o caso aqui, ok? Mas essa pessoa reconhece e entende que de fato ela é isso. Ou que no mínimo ela pode fazer ou ter o potencial de fazer isso. Logo, quando nós olhamos para isso, é uma visão de nós mesmos de um pecador. De pescador não, de um pecador. De um pecador. Então, assim, irmãos, é que nós temos uma opinião muito elevada sobre nós. E nós nos esquecemos que temos a capacidade de fazer coisas terríveis. Concordam? Concordam comigo? Temos essa capacidade. Parece que aqui o manso e esse humilde, ele tem essa visão. E diante disso, mesmo sendo justo ou injusto, isso não afeta o seu temperamento, a sua atitude. Isso não o deixa irado, não vai procurar vingança, não vai tentar provar o seu valor, sua virtude, porque diante de Deus, ele sabe quem ele é e aquilo que Deus fez para ele. É difícil isso? Dificílimo. Por isso que eu disse para vocês que essa bem-aventurança é uma das mais difíceis que tem. O manso agora, mesmo sendo aí injustamente recebendo essas considerações a seu respeito, mesmo às vezes as considerações que não se referem, que não podem se referir a ele entende, aos olhos de Deus, que tem a capacidade de fazer isso e ser aquilo que está sendo acusado. Mas mesmo assim, ele espera em Deus a justiça, ele espera em Deus o ressarcimento disso tudo. Por isso ele não fica lutando para agora receber um afeto, uma consideração, o respeito, ele não fica lutando em relação à sua moral, a passar uma impressão daquilo que ele não é. Por isso, o que é mansidão? É entregar-se aqui, como ele diz, o indivíduo completamente se anula dos seus direitos e dos seus merecimentos diante de Deus. Dificílimo isso. Vamos continuar aqui. O que consiste a mansidão, então? Olha só. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus vai dar uma boa definição sobre no que consiste essa mansidão. Ele diz assim, esse texto é fantástico, né? Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas.
pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vou repetir lá, pois sou manso e humilde de coração. A mesma palavra que Jesus usa em Mateus capítulo 5, ele está usando aqui para se referir a ele. Tá bom? E quando nós olhamos para a atitude de Jesus, aí você vai dizer, poxa, pastor, mas Jesus está dizendo que é manso? Como fica João capítulo 2, versículos de 13 a 7, que ele entrou lá no templo e deu a chicotada no povo lá. Ele entrou lá no templo, fez um chicotinho, expulsou todo mundo que estava vendendo mercadorias lá no pátio do templo. Jesus aqui foi manso. Difícil, mas vou voltar ao texto lá. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, tá bom? O que consiste isso, meus irmãos? Nós precisamos lembrar que esse manso, que essa característica de mansidão, mesmo sabendo aqui que tudo está, mesmo se anulando e entregando todas as coisas na mão de Deus, ele vai desenvolver um caráter forte, diferente de qualquer outra coisa. Ele tem um caráter forte em relação à sua justiça. Por isso o próprio Senhor Jesus, ele não deixa de ser manso e humilde, mesmo quando passa a mão no chicote e põe todo mundo para correr. Tá bom? Porque inclusive ele paga o preço diante disso. E depois nós vamos ver uma outra situação também, fazendo isso novamente. E o Senhor Jesus, então, agora, ele justamente lida com essa questão. Por isso, esperar em Deus, ter esse momento aqui diante de Deus, consistindo essa mansidão, é justamente você agora colocar sobre os ombros de Cristo Jesus aquilo que você é, a sua personalidade, aquilo que você deseja, aquilo que você quer construir na sua vida. Por isso, quando as pessoas vão falar de você, você pode até se entristecer, mas o que importa é o que Jesus pensa de você. Ok? E eu não vou retribuir de forma vingativa. Propósito, tá bom? Quando a gente olha João capítulo 2, versículos de 3 a 7, Jesus não está se vingando aqui. Jesus está se vingando? Não está se vingando. Ele está sendo justo. Esse manso aqui, ele tem um caráter forte. É muito semelhante aos mártires da igreja. Tá? Quando a gente olha para os mártires da igreja, eles iam ser martirizados, sofreriam em nome de Cristo Jesus, mesmo assim, diante daquele sofrimento, permaneciam firmes na sua fé. E muito daquelas execuções era, você renega a sua fé? O que eles diziam? Não. Mas você vai morrer. Não. E iam para o sacrifício, iam para o martírio de uma forma humilde e mansa. Dá para entender um negócio desse aqui? Eles iam sofrendo, eles iam para uma situação. Vou voltar ao texto lá que o Senhor Jesus, diz aqui. Eles se utilizavam daquilo que, inclusive, o Senhor Jesus está dizendo: aprendam de mim que sou manso e humilde. Quando o Senhor Jesus, inclusive, está sendo sacrificado, a própria palavra de Deus vai dizer que ele não abriu a boca. Era como ovelha indo para o matadouro que não abriu a sua boca. Tá bom? Dentro dessa mansidão, dessa humildade, demonstrando uma força de caráter. Por isso, um manso é um cara de opinião. E que as ofensas podem vir, as situações podem ocorrer, as injustiças podem cercar a sua vida, mas ele sabe que a sua vida está em Deus e Deus o julga. Que característica é essa, hein? Porque as pessoas falam alguma coisa, a gente já quer partir para o confronto. Tá bom? A gente vai querer justificar. A gente sabe e aqui que vai querer, de alguma forma a gente vai querer nutrir, manter nosso status. Ele continua dizendo, quem é esse indivíduo manso? Ele se assemelha. Esse indivíduo é verdadeiramente manso,
Verdadeiramente manso é aquele que admira de que Deus pensa dele. Isso é, qualidade essencial do indivíduo que é manso, tá bom? Por isso, esse indivíduo, ele é, a princípio, ou, claro que aqui já começando nessa vida aqui, né, um crente. Ou seja, não é uma característica que se refere a uma questão de temperamento, tá bom? Não é um temperamento. Você já viu nossa, aquele irmão lá, o Cláudio, ele é tão calmo. Certo, Rose? Nossa, eu olho para o Alessandro assim, ele é tão calmo. E olha que homem manso, que tranquilidade. Eu olho para a Ivone, olha que mansidão que é a Ivone. Certo, Ivone? Não é isso? Olha... Pastor William é tão manso. Alguém falou outro dia assim para mim, Pastor William é tão manso. Não... Coitado, não conhece. Vai perguntar para a Linda. Tá bom? Porque não é uma característica natural. Você já viu esses quietinhos? E a gente confunde os quietinhos, sim, com pessoa mansa. Mas quando o quietinho abre a boca, quando fica nervoso, ó. Você acha que a Linda é mansa lá em casa? Rapaz, eu falo pra vocês, eu tenho medo da Linda, tá bom? E quando ela, sai de baixo, tá? Por isso, o manso não é uma pessoa aí que tem essa mais tímida, não é uma pessoa que ela tem mais quietinha, que suporta, não é nada disso. Ela é um crente em Cristo Jesus e ela tem aqui a convicção do que o que mais importa é o que Deus pensa dela. E é uma capacitação do Espírito Santo na vida dela. E o que importa para ela é o que Deus pensa, não as outras pessoas. O manso aqui, inclusive, diante de situações adversas na sua vida, ele não apela para a ira, tá bom? O manso, ele vai controlar os lábios, ele vai controlar a boca, não dizendo as coisas que tem vontade de dizer. Porque, ao contrário do manso aqui, se eu pegar aquela camarada, eu vou falar tudo o que eu estou pensando dele. Certo? Deixa ele chegar em casa, deixa ela chegar em casa. Eu vou falar tudo agora. Você ficou lá a manhã inteira, o dia inteiro, só pensando, estudando o texto, assim, ó. Né? Você ficou estudando as palavras. Espera aí, acho que eu vou usar essa palavra que essa machuca mais. Eu vou usar essa aqui porque essa aqui vai bem... vai bem ali no cerne do negócio. Mas o manso, né? Ele sabe controlar isso. Por mais que venha isso na sua mente, no seu coração, ele vai entregar isso nas mãos de Deus. Ele vai confiar no Senhor e não vai agora brigar pelos seus direitos, por mais que ele tenha direito. Olha que fantástico isso. Ele não vai lutar para ter razão, por mais que ele tenha razão. É até aquela brincadeira, né? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Porque isso aí, bem-aventurado é um manso. Tá bom? O manso vai entender isso. Esse manso agora, ele vai justamente, em hipótese alguma, ele vai exercer aqui os seus direitos, por mais que ele tenha. Ele não vai lutar pelos seus direitos. Irmãos, ele não vai fazer exigência quanto à sua posição, quanto aos seus privilégios, quanto à sua posição, quanto à sua situação, né? O homem que realmente é manso, ele não tem pena de si mesmo, ele nunca fica lamentando, tá? Ele tem paciência. Inclusive, ele vai usar lá Romanos capítulo 12. Diante da injustiça, diante da vingança, ele vai esperar no Senhor a vingança. Tá bom? Não precisa se vingar, basta esperar em Deus. Basta esperar os cuidados de Deus. Agora, isso aqui é difícil, fala a verdade. Fala a verdade. Pisa no meu calo para você ver. Eu já estou preparado para descontar, para dar o troco. Você está entendendo como que a gente briga? A gente às vezes briga com a gente mesmo, você entendeu? A gente não briga aqui dentro do nosso coração com a gente mesmo? Tem hora que eu me pego assim, mas por que você está brigando com você mesmo, William?
por que eu fiz isso? Ai, porque eu sou assim, porque eu faço desse jeito. Ai, por que eu não continuo fazendo? Por que eu não continuo dando atenção a essas coisas? Ai, porque que nervoso comigo mesmo. E a gente fica brigando com a gente mesmo. Mas como você é? Mas como que você é um tapado, uma besta quadrada? E você fica fazendo isso, que a gente briga com a gente. Não é? E não dá nem para apartar a briga da gente. Não dá nem para a gente se apartar. Queridos, aqui olha só que legal. Essa bem-aventurança justamente propõe agora algo que dificilmente nós teríamos a capacidade natural de fazer, que é justamente baixar as armas. Irmãos, nós vamos ter às vezes algumas situações na nossa vida em que não vai dar mais para a gente se defender, não vai dar mais para a gente lutar, não vai dar mais para a gente buscar uma alternativa. E a única situação é confiar em Deus. Poxa, eu fui mandado embora. Não, mas eu vou lá falar com a pessoa, eu vou conversar. Tem jeito. Fui despedido. Não, mas eu vou recorrer, eu vou não sei o quê, eu vou pedir. Não tem jeito. E o que te resta? Brigar? Vai lá, agora eu vou colocar na internet tudo que esse chefe foi, tudo que ele fez. Não. O que me resta é ser manso e humilde. Olha, fui lá no médico receber aquele diagnóstico. O médico falou assim, olha, 6 meses de vida, hein? Acabou. Não, como assim? Tem jeito, cara. Não, mas e se eu fizer esse exame? E eu vou isso, eu faço aquilo, e aquele tratamento, eu vou isso, eu vou aquilo. Não tem jeito. O que te resta nessa situação? Continuar brigando nos últimos 6 meses que te falta? Ou você viver a vida da felicidade dentro dessa mansidão? Deu para entender? Olha, uma situação financeira difícil, complicada, e aí você vai ver, poxa, não tem mais jeito, da onde eu vou tirar dinheiro agora? Não tem da onde tirar. Não tem nem como emprestar mais dinheiro. Aí o que você vai fazer? Eu vou ficar brigando, eu vou ficar lutando, eu corro para cá, corro para lá. Não, não tem mais. O que te resta? Mansidão. Porque, irmãos, o que recebem os mansos? E aqui que é o fantástico. O que eles vão receber? A terra por herança. Enquanto nós ficamos lutando pelos nossos direitos, para conquistar uma vitória, para buscar alguma coisa, os mansos herdam a terra. Enquanto as pessoas ficam buscando, brigando, lutando, se degladiando, buscando aí ser alguém, ser reconhecido, ter alguma coisa, e luta daqui, briga de lá, os mansos herdarão a terra. O Dr. Martin Lloyd Jones, né, vai descrever lá o seguinte: o homem que é realmente manso é o homem que sempre vive satisfeito. É o homem que se sente contente. E ele lembra de textos, por exemplo, de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Entristecidos, mas sempre... Vamos repetir aí? Entristecidos, mas sempre... Pobres, mas... enriquecendo muitos outros. Nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é o manso. Ele está entristecido, ele tem tristezas na sua vida, mas ele está sempre alegre no Senhor, porque o Senhor está do lado dele. Pobre, né? Coitado. Parece que nunca dá certo. O texto de Asaf que nós lemos no início do capítulo, do culto aqui, Asaf está questionando por que o ímpio prospera. Você fala assim, por que esses corruptos aí estão cheios de dinheiro? Eu estou não conseguindo nem pagar uma conta lá, estou apertado financeiramente, esses caras roubam, parece que nada acontece, não é verdade? A gente se entristece, a gente parece um pobre miserável, mas enriquecendo, mas ainda a gente consegue ajudar outras pessoas? Eu não. Irmãos, a principal ajuda das pessoas não são dos ricos e poderosos, são dos pobres. Já reparou como as pessoas mais simples têm essa capacidade? Deu para entender? Nada tendo.
Olha só, essa situação que Paulo chega, ele reconhece que nada tem, mas possui tudo. Porque, irmãos, Filipenses capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a nossa... o Paulo vai dizer, olha, eu sei passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em todas e qualquer circunstância. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a condição de um manso? Esse é um espírito de mansidão aqui? No momento de crise, no momento de fome, no momento de necessidade, eu aprendi o segredo de viver contente em todas as coisas, com mansidão. Não brigando, não discutindo. Eu aprendi o segredo, eu queria saber esse segredo. Claro que o segredo é isso que nós estamos dizendo aqui, tá bom? Por isso ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por quê, irmãos? Porque porque nós somos considerados herdeiros. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Por isso os mansos herdarão a terra. Enquanto o mundo briga, enquanto as pessoas lutam, o manso recebe como herança. Fica aqui o desafio para nós avaliarmos muito das nossas lutas. E aqui, irmão, segue o desafio para você, um pensamento aí, uma reflexão para você esta noite. Do quanto você tem lutado, brigado por tanta coisa. Tem brigado para ter razão? Tem brigado para ter razão, brigado para ser reconhecido. Você tem lutado aí, ficado ansioso, lutado, brigado para que as pessoas lembrem de você. Você tem brigado aí para suprir as suas necessidades, para ter... mansos herdarão terra. Tá bom? Você tem brigado, a gente briga até para vir para a igreja porque a gente quer passar na frente dos outros no trânsito, não é isso? Eu estava vindo para a igreja, um lerdo na minha frente. Tá bom? Eu estava brigando. Sai, lerdo. Não é isso? Né? Eu tava brigando, meu coração foi, eu vou pregar sobre isso, né? Olha que coisa louca. Sai da frente, lerdo. Mas tava chovendo. Tá dando para entender? E como que a gente fica acostumando nessa briga? Avalie hoje. Por que eu tô brigando? Por que eu tô lutando demais? Por que eu tô querendo isso? Por que eu tô brigando com esse, disposto a até pecar para conseguir algo que... Mansidão. Mansidão no Senhor, porque esse é o caminho da felicidade. Tá bom?